graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Tem uma palavra para você nessa noite, ou nessa tarde, nessa manhã, onde você esteja vendo esse áudio, esse vídeo. Eu tenho uma palavra para você. Eu quero que você que esteja do outro lado aí se inscreva no nosso canal, dê um like, multiplique a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, em nome de Jesus. Quero abrir aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Nós conhecemos a palavra aqui, entendemos aqui nessa palavra que o autor dessa palavra, quem escreveu, foi Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Nós vamos tirar alguns estudos aqui, sobre o rei Salomão, sobre o livro de Eclesiastes, aonde ele se escreve na sua velhice, aonde o livro é escrito depois de Deus dar muita sabedoria para ele. A Bíblia diz que na sua juventude, quando o seu pai morre, Davi, ele vai ser um novo rei. É aquele que vai herdar e construir o templo para o Senhor. Então a oração de Salomão é essa: Senhor, me dê sabedoria, me dê estratégia, sabedoria, para que eu possa guiar e cuidar desse povo, para que eu possa levar esse povo diante dos seus mandamentos, diante dos seus propósitos. Então Salomão aqui, na sua velhice, depois da sua juventude, depois das suas conquistas, Salomão escreve o livro de Eclesiastes, e no capítulo 3, versículo 1, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Salomão vai dizer assim que ele, ao entender da vida e tudo que ele passou, ele entende que tudo tem o seu tempo determinado e todo tempo tem o seu propósito debaixo do céu. Salomão vai dizer assim que não tem propósito se não tiver tempo. Não tem tempo se não tiver propósito. A Bíblia diz que o tempo é o perseguidor da minha e da sua vida. O tempo é o programador da minha e da sua vida. O tempo é aquele que traz a minha e a sua chegada, a minha e a sua partida. Salomão não está falando aqui do tempo do clima, um tempo de clima, não. Salomão está falando aqui de um tempo do que diz a Bíblia. Um tempo que quem comanda e quem determina é o céu. Salomão está falando aqui que sem tempo não há propósito, e sem propósito não tem como existir um tempo. Para todo propósito tem um tempo, e para todo tempo tem o seu propósito. O que dizemos ali no livro de Gênesis, que significa um princípio, diz que Deus criou céus e terra com um propósito de fazer o homem e um propósito de colocar o homem no jardim do Éden. Esse homem seria Adão, mas Deus, com o tempo, fez céus e terra, criou céus e terra e fez o homem. Nós somos à mercê do tempo. Nós somos o programador, o proclamador do tempo. Se nós formos analisar ali
Salomão está instruindo o povo, dando direção ao povo e avisando ao povo que para tudo tem o tempo certo. Salomão vai dizer aqui que o tempo é o precursor dos seus dias. Houve tempo em que Salomão, como diz aqui o versículo, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Uma mãe, quando gera um filho, ela fica 9 meses com o filho em sua barriga. Nós sabemos que há um tempo ali para o filho ser gerado, há um tempo ali para o filho ser alimentado. E se nós estudarmos mais a fundo esses 9 meses da criança ficar ali, é necessário que a mãe, que o corpo de uma mãe se prepare para alimentar o seu filho, para alimentar aquilo que por um tempo ele está carregando. Então todo tempo tem um propósito. Então Salomão vai dizer que há tempo de nascer. Ninguém nasce no tempo errado. Todos nascem no tempo certo. Ele vai dizer aqui que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então Salomão vai dizer que há começo e há fim. Ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. E quando fala ao tempo de morrer aqui, é porque não a morte que a pessoa ocasionou, mas sim a morte natural. Salomão está dizendo que há tempo dela nascer e há tempo dela morrer. Salomão também vai falar aqui que há tempo de matar e há tempo de curar. Automaticamente Salomão vai dizer aqui que o tempo de matar vem primeiro do que o de curar. A narrativa aqui de Salomão, narrativa negativa, porque ele está dizendo aqui, há tempo de matar e há tempo de curar. Então ele está dizendo que diante de uma guerra, diante de um exército, há tempo das pessoas vir a óbito. Há tempo das pessoas que vêm a óbito, alguém ocasionou isso, que há tempo de matar. Então está dizendo Salomão, numa narrativa negativa que ele está dizendo, que há tempo de curar. Quem não conhece o rei Ezequias, a Bíblia diz que o próprio Deus decretou a sua morte, porque havia um decreto sobre ele, havia um decreto sobre o seu reinado. E diz a Bíblia que o profeta Isaías foi até o palácio e disse para ele consertar, arrumar o palácio, a sua casa, senão ele morreria. Então ali estava determinada a morte de Ezequias. Mas a Bíblia diz que então Ezequias vira o rosto para a parede. Ele virando o rosto para a parede, ele ora. E a Bíblia diz que o próprio profeta que entregou a decadência de sua morte, a sentença de sua morte, volta de novo e diz que Deus está acrescentando sobre a vida dele mais 15 anos de vida. Então houve ali o tempo da cura e há tempo de curar. Quando o Salomão está dizendo que há tempo de morrer, pessoas que vão morrer, porque não é a cura. Porque o propósito delas é maior do que a cura. O que adianta uma pessoa ser curada e ela ficar sofrendo? O que adianta uma pessoa ela estar na terra e ela ficar sofrendo por aquela enfermidade? Curada, mas dependendo de pessoas, dependendo de um familiar. E aqui está dizendo que o profeta disse para Ezequias, Ezequias foi curado. Por quê? Porque há um tempo, sim, de cura, há um tempo de cura sobre a minha e a sua vida. Salomão também vai dizer aqui no texto que há um tempo de estar ligado às coisas no céu. E o tempo é notório, porque a Bíblia vai dizer que tudo que está debaixo da terra está ligado no céu. E o tempo é determinante para mostrarmos quem nós somos. O que Salomão está entendendo aqui na sua velhice é que o tempo mostrou para ele
que tudo que está debaixo dos céus está no controle de Deus. É por isso que ele diz aqui no versículo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Salomão está dizendo que o tempo é gerado por causa de um propósito. E vai dizer aqui que há tempo das pessoas se ajuntarem e há tempo das pessoas se afastarem. Então Salomão está dizendo que há tempo das pessoas se juntar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão separadas, estão se afastadas umas das outras. Então Salomão está dizendo que há tempo. E o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo necessário para o que está acontecendo, para a crise mundial que está acontecendo. Mas eu quero dizer, Deus trabalha no tempo. Deus trabalha no tempo. Por quê? Porque o tempo gera propósito. Então Salomão está dizendo que é um tempo das pessoas se ajuntarem e outras se afastarem. E quando Salomão está falando das pessoas se afastarem, há muitas pessoas que às vezes se afastam de nós. Há muitas pessoas que nos deixam. Mas por quê? Porque o tempo está mostrando quem elas são. E para isso há um propósito de Deus. Quando muitas pessoas se afastam de nós e nós não entendemos, é porque Deus está mostrando com o tempo o que elas são para nós. O que essas pessoas vão trazer algo positivo ou negativo para nós. Você verifica o texto aqui e anota que Salomão também vai falar, aqui no versículo Salomão vai dizer que há um tempo de perda e há um tempo de ganhar. Há um tempo que você ganha e há um tempo que você perde. O que a Bíblia diz sobre Jó? Jó, Deus o provou através do tempo. Jó perdeu seus servos, Jó perdeu os seus animais, suas propriedades, Jó perdeu seus filhos, só que Deus estava trabalhando com ele no tempo para mostrar para o inimigo que ele era justo. E no tempo que Deus estava trabalhando com ele, o propósito de Deus foi mostrar quem era Jó. E às vezes o tempo é para nós mostrarmos para nós mesmos quem somos diante de Deus. Às vezes o tempo de Deus de separar de pessoas, às vezes o tempo de Deus de você perder é o tempo que Deus mostra para você que aquilo que você tem não pode substituir Ele. Aquilo que você tem no momento não pode tirar você da presença dEle. Então Ele faz que nós perdamos algumas coisas diante do tempo para mostrar o propósito, o verdadeiro propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Vai dizer aqui Eclesiastes também: há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Salomão vai dizer que há tempo que nós temos toda a razão do mundo. Nós temos toda a razão. A Bíblia diz que Salomão passou por uma situação assim também. Uma mulher disse: esse é o meu filho. Eles estavam vivendo num momento de escassez. Estavam vivendo num momento de fome. E naquela época, eles disseram: vamos comer hoje, porque amanhã, se nós não tivermos comida, seremos alimentados pelos nossos próprios filhos. Então diz a Bíblia que então essa mulher traz diante de Salomão. Vem duas mulheres e diz: esse é o meu filho. E a outra diz: não, esse é o meu filho. Então ali houve um tempo que Salomão, ele não pôde, mesmo tendo a razão, ele não falou, ele não determinou algo. Porque ele era o rei Salomão, ele que tinha que resolver aquela situação, porque eles trouxeram diante para ele. Então foi o momento que Salomão se calou, pediu sabedoria a Deus, mesmo tendo a oportunidade de escolher quem era a mãe. Então Salomão se cala
pede uma espada e fala assim, ó, ele se cala diante da situação e toma uma atitude. Ele pede uma espada e fala que vai cortar o filho e entregar para uma a metade e para outra. Então, aquela mãe, a verdadeira mãe, fala, não, então deixa que ele viva. Entregue na mão dela. E com essa situação, Salomão descobriu quem era a mãe daquele menino. Então Salomão diz aqui, há tempo de estar calado. E muitas vezes nós temos razão, estamos com a razão, estamos com a certeza, nós sabemos que aquilo ali não é certo. E Deus trabalhando dentro de nós, através do tempo, Ele permite que nós ficamos calados. Diz aqui, e há tempo de falar, e muitas vezes nós, sem razão nenhuma, estamos calados e Deus quer que a gente fale, e Deus quer que a gente haja sobre aquela situação que estamos passando. Então, o Salomão vai dizer, há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Nós temos que entender qual é o tempo certo que nós estamos passando. Se nós analisarmos aqui o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, vai nos dizer, e Deus quer nos dizer através da palavra, qual é o tempo que nós estamos vivendo. Vai dizer aqui, para finalizar, há tempo de amar e há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Nós temos que entender, muitas vezes há tempo de amar, muitas vezes há tempo de abraçar, há tempo de visitar, muitas vezes há tempo de dar conselhos, muitas vezes há tempo de acolher. Às vezes é necessário, como Salomão disse, mas às vezes é tempo de nós nos aborrecermos com algumas atitudes. Por quê? Porque o tempo mostra quem as pessoas são. O tempo mostra quem nós somos, como eu disse aqui. E todo tempo é para um propósito. Todo tempo que nós passamos gera um propósito sobre as nossas vidas. Salomão, na sua juventude, pediu sabedoria para Deus. Tempo naquele momento de nós amarmos. Amar quer dizer ajudar ao próximo. Amar ao seu próximo como a ti mesmo, você ajudar. E há muitas pessoas que estão passando o processo de Deus, o tempo de Deus, nós estamos querendo colocar as mãos aonde Deus está com a dele. Então por isso que há um tempo de amar, é um tempo de se afastar, há um tempo de plantar, é um tempo de colher. E muitas vezes nós plantamos e queremos colher hoje, mas há um tempo. E diz aqui, há um tempo de guerra e há um tempo de paz. Nós temos que entender aqui, e eu encerro o vídeo, essa mensagem. Nós temos que entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Será que é um tempo de paz ou é um tempo de guerra?